Aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Adel Medeiros e mais uma vez estamos aqui no programa Entre Amigos. Já fazia tempo que a gente não fazia esse programa aqui. A pandemia afetou até o nosso programinha aqui, que era semanal, mas estamos de volta aí depois de alguns meses. Os meus companheiros de sempre, que é o professor de História Edival e o também professor de História, Jonathan Soares. Jonathan caiu na internet dele aqui por enquanto, mas vocês vão perceber que ele vai ficar indo e voltando. Vai ser normal, viu, pessoal? Aqui a gente é tudo da fase caseira, né? Ninguém é profissional, não. Então vamos lá. Vamos conversar um pouquinho como foi aqui, como está sendo para a gente esse um ano de pandemia, né? Eu estava conversando aqui em off que eu achava que isso ia durar mais ou menos uns 3 meses. E já estamos aí há mais de um ano. Estamos gravando aqui no dia 3 de abril de 2021. E já estamos aí há 1 ano e 2 meses que oficialmente o vírus chegou aqui no nosso país. Mas a China informou sobre a potencialidade do coronavírus na primeira quinzena de janeiro de 2020. No Brasil, oficialmente, a pessoa só foi se alertar na primeira quinzena de março, e na segunda quinzena começaram os lockdowns, aquela coisa toda, que todo mundo já conhece, que nós estamos vivendo aí a segunda ou terceira onda, depende do ponto de vista de algumas pessoas. Então, vamos lá, vamos conversar aqui com o Jonathan. E aí, Jonathan, tudo bem com você? Como é que está aí esse 1 ano de pandemia? Tudo certo, né? Foi um ano impressionante, né? Assim, em todos os sentidos. É um ano com muitas perdas físicas, materiais, até espirituais mesmo, né? Um ano em que eu lembro que a gente gravou um programa que a pergunta era o que é que a pandemia tinha trazido, né? Eu não lembro se foi Edival, se foi eu que falei que o mundo ia sair melhor da pandemia do coronavírus e tal. E a gente viu muito isso, né? De que o mundo vai melhorar, as pessoas vão ser mais solidárias. O que a gente viu aí nesse último ano, o ano acabou, e a gente está vendo cada vez mais, junto com a segunda onda do coronavírus, está vindo, né, uma onda muito maior de negacionismo, de violência, de egoísmo, de anticiência, de individualismo. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas do que a pandemia tem feito com a gente, né? De fato, algumas pessoas realmente, essa melhora que a gente tanto imaginou e pensou que havia, né, de que enfim. Mas o que pode servir também é que a pandemia pode servir para a gente também questionar os sistemas econômicos, políticos e culturais que nós temos até então. Porque escancarou que não está dando tão certo quanto se pregava, se colocava, se imaginava, né? No caso específico do Brasil, é com muita tristeza que a gente constata que isso vem batendo recordes a cada dia, né? Recordes de mortes que poderiam sim ter sido evitadas, não em sua totalidade, mas que poderiam ter sido evitadas com determinadas políticas, né, de segurança pública e políticas sanitárias, mesmo que fossem políticas a níveis de discurso, né? Porque muitas dessas políticas sanitárias elas foram desincentivadas por uma série de autoridades no país, né? Então, faltou, e infelizmente o país inteiro vem pagando o preço desse colapso no sistema de saúde, essas mortes, né? Enfim, está tudo muito, muito triste, e o que a gente está vendo agora, a sensação é que cada brasileiro, nesse momento aí de pandemia, é aquele cara lá com os pratos tentando equilibrar, porque tá tudo caindo, assim, sabe? A economia do país não se recuperou, né? As coisas vão mal financeiramente, economicamente, sanitariamente, e, de fato, volto a repetir, tudo isso poderia ter sido evitado, ou um terço disso, ou a metade disso que a gente está vivendo, poderia ter sido evitado se as políticas corretas de sanitarização e as políticas corretas mesmo, até de incentivo da população e de comunicação, se essas políticas tivessem sido incentivadas, né? Felizmente, o Brasil está passando por isso hoje. Pois é, vamos lá. Edival,
hoje eu estava olhando aqui, nós passamos de 330 mil pessoas que morreram, uma média diária de 2.800 vítimas. Como foi para você, Edival, esse 1 ano e pouquinho aí de pandemia? Como é que você está? Tudo bem contigo? Comigo está tudo bem, graças a Deus, né? Apesar de a gente viver, vamos dizer assim, em constante confinamento, né? Procurando sempre tomar os cuidados devidos. Foi um ano difícil, porque é um ano de adaptação, e eu acho que a grande diferença é que a gente não conseguiu, até então, se adequar a esse protocolo de segurança, né? O que a gente observa no dia a dia, o crescimento de negacionismo. Hoje mesmo eu conversava com um colega meu e, assim, é uma pessoa letrada e, ao mesmo tempo, você observa como as narrativas, né? Elas são construídas e, ao mesmo tempo, são disseminadas, vomitadas na sociedade, e uma boa parte dessa sociedade acaba absorvendo. Então, ele dizia que ele teve Covid recentemente e ele disse que fez o tratamento precoce, que tomou medicação e que basicamente não procurou médico, que estava ali curado e que se funcionou com ele, funciona com outros. E, assim, isso é uma coisa que é discutível, né? Porque, da mesma forma, eu falei para ele, teve gente que bebeu garapa e ficou bom, e aí? Né? Então, a gente percebe que esse discurso, ele prejudicou e está prejudicando ainda a nossa relação de convivência com esse vírus. Porque a realidade é que, acho que as previsões já desde o começo já falavam, a gente vai ter que aprender a conviver com esse vírus. Então, ele vai estar entre a sociedade, né? Aquele acessório, a máscara, ela vai ser constante. Então, vai ter períodos que a gente vai ter que estar usando. Então, a normalidade, como a gente vivia antes da chegada do vírus, ela não existe mais, é uma nova realidade. Uma nova realidade com novas posturas, né? Questão de higiene, a gente vai ter que adotar isso a todo custo. Então, me preocupa muito ainda, né, depois de um ano, com a quantidade de mortes. Acho que, não sei se a gente saber dessa quantidade, né, gerou a comoção que deveria, ou a preocupação. Ao mesmo tempo, isso é como uma faca de dois gumes, isso gera a normalização, a naturalização da morte, de uma forma que as pessoas não têm medo. Então, é muito preocupante. Então, eu vejo esse ano, novamente, a gente continua nesse processo de desconstruir essas narrativas negacionistas. É horrível porque é um discurso, né, que você tem que estar, é uma ladainha que você tem que estar repetindo constantemente. Então, uma coisa que é tão óbvia, que tem tanta prova, mas você tá repetindo para as pessoas entenderem, eu acho que chega um momento que cansa, viu? Então, está sendo um ano, vai ser um ano, né, novamente, um ano de debate, um ano. A gente tem que dar continuidade a essa discussão, porque só assim você vai salvando vidas. Essa é a grande realidade. O conhecimento, querendo ou não, além da saúde, o conhecimento é o que está salvando vidas. Já te levantou, quer falar, complementar alguma coisa, André? Foi, porque Edval estava falando aí, eu estava pensando umas coisas que eu estava refletindo essa semana, né, com uma turma também, que é o seguinte, assim, ele estava falando dos discursos e que esse ano, o ano 2021 também, vai ser um ano de debates, de discursos, da gente estar desmontando essas narrativas. E eu penso que é cansativo no sentido de que nós estamos também disputando o futuro. Nós estamos disputando, não é só o presente que está, assim, aterrador com tantas mortes. Nós estamos discutindo a questão do futuro, como é que essas histórias vão ser contadas no futuro, né? Como é que essa relativização da pandemia e essa banalização e naturalização da morte vai ser vista e contada no futuro.
Eu acho que eu, enquanto historiador, Edivaldo também, enquanto historiador, a gente fica muito preocupado com isso também, né? Eu lembro do Walter Benjamin, quando ele fala o seguinte, que com determinados discursos e com determinadas situações, nem os mortos estarão seguros, porque nem o passado está seguro, né? Nem os mortos estarão... Qual a narrativa vai ser contada aí para a posteridade? Exato, né? Então, assim, nem os mortos estarão seguros se o inimigo vencer. E o inimigo não para de vencer. Ele sempre vence, o problema é esse. Né? E aí essas são as palavras do Walter Benjamin. Então, assim, me preocupa muito, porque é um ano que a gente vai realmente, o cansaço bate, da gente estar desmontando tentando desmontar essas narrativas negacionistas, né? E de uma certa forma, ano passado a gente viu até a grande imprensa embarcando em discursos, né? E isso vai dando um nó na cabeça da gente que é... a pessoa tem que estar muito bem, porque é complicado. Pois é, eu fico muito preocupado e triste. Logo no início da sua fala, você falou assim que as pessoas diziam que como é que a gente ia sair dessa pandemia, que a humanidade ia sair melhor. Eu acredito que, infelizmente, a humanidade não está saindo melhor. Ela está saindo do mesmo jeito que ela era. E o pior, as pessoas estão colocando para fora tudo de ruim que elas têm. Então, vou dar só alguns exemplos aqui bem práticos. Eu lembro que no início da pandemia, lá no mês de fevereiro do ano passado, não desse ano, do ano passado, e não sei se vocês lembram, a pandemia ela começou mais forte ali na Europa, na Itália, né? Principalmente, que morriam lá 800, 900 pessoas, chegava a morrer 1.000 pessoas por dia. E eu lembro que as pessoas choravam, até aqui no Brasil mesmo, nos compadecendo. E assim, essa semana teve um dia que morreu 3.996 pessoas. A gente tem noção do que é isso? São 3.996 pessoas morreram em um dia, só de Covid-19. Tem gente que está tão desligado, está tão ligado no negacionismo, que fica dizendo assim, e agora só morre de Covid? Não. As pessoas continuam morrendo do coração, continuam morrendo de diabetes, continuam morrendo de acidente. Essas 3.996 que morreram, se não me engano, foi na quinta-feira ou quarta, foi só de Covid. As outras morreram de outras coisas. Então, as pessoas embarcaram nesse discurso negacionista, embarcaram nessa fake news, né? E assim, a gente fica triste, porque, como vocês falam, chega uma hora, eu, por exemplo, não debato mais com as pessoas negacionistas. Porque você falar no deserto. Então, as pessoas, infelizmente, só acreditam quando acontece com elas ou com um parente próximo delas. Então, a Edivaldo falou aqui que tem um rapaz que disse, eu tomei e fiquei bom. Pô, se eu fosse acreditar nisso, eu tive Covid no ano passado. Eu não tomei nada e fiquei bom. Eu tive a sorte. Entendeu? Eu tive a sorte. Tem amigo meu que teve a Covid e morreu. Um amigo bem próximo, mas morreu. O outro quase que morre. Passou 17 dias na UTI. Até hoje está com sequela. Ele não consegue subir 2 degraus de escada sem ficar esbaforido, morrendo. Toma de 15 a 12 injeções por dia. E aí? Esse vírus, isso é uma loteria, eu costumo dizer que isso é uma loteria da Babilônia, do demônio. Você não sabe. É como se fosse você brincar com a roleta russa. Você olha para a pessoa assim, se essa pessoa pegar, morre. Aí não morre. Você olha para outra, se essa pessoa pegar, não morre, porque é jovem. Está morrendo agora os jovens. Eu acho que o pior de tudo foi que a gente levou tudo por outro prisma, né? O prisma econômico, o prisma político, mas não levou para o prisma sanitário, de saúde pública mesmo. E o que eu fico mais triste é que também, não sei se vocês lembram, a gente debateu aqui logo um dos primeiros programas lá da pandemia, a gente debateu a gripe espanhola, aquilo foi lá no século passado, né? Em 1920, por ali. Foi do mesmo jeito, só era ler aquilo ali, aprender e não fazer, não repetir. A gente está repetindo, é exatamente igual. Só que o coronavírus é pior do que a gripe espanhola. E por isso que está matando muita gente. Mas é como falar que repete, né? Está se repetindo. Como história e depois como faço. O nosso país, pegou mesmo aqui o coronavírus, a Covid-19, nosso país pegou de verdade, não sei se vocês lembram, no ano passado, foi no finalzinho de março para abrir, igual está sendo esse ano.
Enquanto a Europa estava sofrendo lá já em janeiro, final de janeiro e fevereiro, a gente estava aqui, poderíamos estar nos preparando. O que a gente fez? A gente achou que não era nada. E tem muita gente ainda achando que não é nada. Só acredita. É muito triste isso, pessoal. Eu tenho exemplos de amigos meus que só acreditam hoje porque ou morreu um parente deles ou eles próprios morreram. Né? Mas vamos lá. Vamos para a bola para frente. Pessoal, quem é a vida de vocês aí? Eu tenho uma coisa na minha cabeça, eu queria que vocês me ajudassem a refletir sobre isso. Por que na era da informação as pessoas acreditam tanto em fake news, nessas coisas negacionistas? Porque assim, não venham dizer que é porque chega nelas no WhatsApp, não. Porque assim, chega no WhatsApp, chega nas notícias de blog, notícia verdadeira e notícia falsa. Mas eu percebo que tem pessoas, essas pessoas que são negacionistas, só acreditam nas falsas. Vocês já perceberam isso? Porque se você mostrar uma notícia verdadeira para ela, ela diz que é mentira. Ela diz que é a mídia que está inventando, que eu não sei o que está inventando. Só que quando é o tiozão que manda lá no WhatsApp, ou então um louco de um blog que fica falando, ela acredita. Então, tentem refletir para mim, quem quiser começar, pode, bem rapidinho assim. Não, por quê? Eu posso ir. Eu tenho uma teoria que eu já discuti com outras pessoas também, já discuti com alguns alunos. As fake news, elas operam por um apelo emocional. Ela não opera pelo lado racional da coisa. Por quê? Se você vai pelo lado racional da coisa, né, se você para 2 minutos, 15 minutos para refletir sobre algo, se você faz o devido exercício racional de entender, de confrontar, de medir, de puxar, de fazer a crítica interna e externa da notícia, porque isso é uma coisa que está faltando muito. A gente faz muito a crítica interna, mas a crítica externa é muito importante, assim, da onde veio, quem enviou, quais são as intenções de quem enviou aquilo, onde aquele discurso foi produzido, quais são os lugares que esse discurso foi produzido e para que ele serve. Então, se a gente fizer isso, a fake news se desmonta. A grande questão é que, como você falou mesmo, existe um apelo emocional que, em certos casos, é muito difícil da gente desmontar, porque o tio, o pai, o avô, e aí tem gente que tem aquela, meu avô não vai estar mentindo para mim, meu tio não vai estar mentindo para mim. A fake news, ela também vai operar no medo das pessoas, e o medo é um sentimento irracional, é um medo instintivo. Então, vamos pegar, por exemplo, das fake news que envolvem as campanhas políticas e os políticos. Elas sempre vão bater nessa tecla do medo. Olha, determinado candidato vai transformar o país nisso, nisso e nisso. Se ele se eleger, o Brasil vai ser assim, assim, assado. Então, isso vai numa região do nosso cérebro, né? Numa região muito, assim, emocional, que vai mexer com a nossa irracionalidade, com o nosso medo. E como o medo é instintivo, a gente tende a acatar aquilo. Então, na minha visão, assim, a fake news, ela tem essa particularidade, né? Que enquanto a notícia verdadeira, ela age corretamente, né? Por esse viés aí do racional, do científico, né? Do histórico, do método, a fake news, ela vai pelo caminho oposto, ela vai pelo caminho da emoção. E justamente por mexer com a emoção que ela ganha tantos adeptos. Eu vejo assim. Edivaldo. Eu vou usar aqui o Balbo, né, como o Jonathan citou aí no início, e quando a gente faz a leitura sobre sociedade líquida, cara, a gente consegue se identificar, né? Eu vejo essa sociedade muito, vamos dizer assim, escancarada ali nas falas, né, e nas observações que ele faz. A gente vê uma questão de velocidade da informação, né? A tecnologia, ela quebra aquela solidez, né, das tradições, do conhecimento que a gente até então, vamos dizer, preservava. Então, essa agilidade, essa velocidade, como a informação chega a essa sociedade, a esses grupos, e também a abertura, né, a voz que é liberada para que esses grupos possam, de forma empírica, muitas vezes, opinar. Então, a gente é uma sociedade de espetáculo, é uma vitrine, onde a cada instante surge vamos dizer assim, uma imagem nova. Então, é fácil para quem está visualizando captar, né, e, vamos dizer assim, se identificar com o que está sendo colocado. Então,
a questão da fake news, ela é uma informação rápida e, quando propagada, faz com que as pessoas levem isso como uma verdade. Então, e ao mesmo tempo, ela não vem sozinha, ela vem com outra informação. Então, parece que quanto mais velocidade, quanto mais informações sobre uma ideia, isso faz com que os grupos absorvam e entendam isso como se fosse algo verdadeiro, algo sólido. E aí a gente tem essa desconstrução, muitas vezes, do conhecimento científico. A mídia, ela tem um papel muito importante, né? E, lamentavelmente, a gente viu que uma parte da imprensa comprou esse discurso negacionista, esse discurso antidemocrático, esse discurso anticientífico. E o que é que isso faz? Faz com que eles abram para que pessoas possam trazer à tona os seus, vamos dizer assim, seus conhecimentos, que muitas vezes não são científicos, mas são apenas intuições, deduções, e fazer com que uma parte da população fique confusa, né? Então, eu acho que o ano passado a gente discutiu um pouquinho, teve até uma fala do Jonathan, que eu me lembro que ele disse assim, mas eu prefiro que a imprensa, ou seja, o conhecimento ele seja livre, né? Ele não tenha as censuras, ele seja aberto ao público e tal. Mas a imprensa ela precisa de um filtro, né? Então, eu acho que, às vezes, regulamentar, filtrar algumas informações é interessante, né? Mesmo que, para isso, você esteja ali meio que censurando um determinado gênero, uma determinada ideia. Por quê? É muito fácil manipular a sociedade através de informação. Então, falando de política, eu achei bem interessante, e aí eu vou fazer aqui Eu gosto de assistir o BBB por uma questão antropológica, e às vezes a gente aprende muita coisa ali. Eu achei interessante a fala do Gilberto, né, o Gil lá, como ele chama, que ele é um economista, e ele colocou, sabe como é que um político se elege? Ou ele tem, vamos dizer assim, uma situação que ele não quer que venha à tona, porque isso vai prejudicar a sua eleição. Então, o que é que ele faz? Ele cria uma fake news maior do que o que ele fez de errado. E aí ele propaga. Então, essa informação vai sair e a população começa a questionar e ele vai tentar provar que aquilo não é verdade. Então, lá no final, ele prova, ele tem as provas. Isso aqui não é verdade, essa informação. E quando vem a informação verdadeira, o que as pessoas fazem? Cara, a gente já se decepcionou ali, ó. Aquela história que inventaram era falsa. Então, isso aqui também deve ser. Então, ele acaba sendo eleito, né, por conta de uma fake news. Então, assim, ele conseguiu cobrir os erros que ele tinha, que ele não gostaria que as pessoas soubessem. Então, essas táticas, hoje, elas são muito presentes. Infelizmente, a gente tem parte da sociedade que vai absorver isso. Com a mídia e com um certo receio, principalmente a internet abriu portas e janelas, mas também acho que cobriu os olhos de muitas pessoas, infelizmente. Como o mito da caverna, a luz foi muito forte e alguns ficaram cegos. Tá? É verdade. Segundo a psicologia social, as pessoas acreditam em fake news, pessoal, porque elas previamente já acreditavam nisso que foi propagado. Entendeu? Ela já tem a propensão de acreditar naquilo ali. Então, você já percebe que tem ali alguma coisa intrínseca ali. Então, porque eu lembro quando eu era criança, tem aquelas teorias da conspiração, que o homem não foi para a Lua, que a Terra é redonda, aquelas coisas e aí foram crescendo, né? Então, tem uma coisa de bolha também, né? Tem uma coisa de bolha também, daquele demônio nazista que colocava que uma mentira repetida várias vezes. Né? Se você anda, e a internet favorece isso, porque você está numa bolha onde você vê aquilo em looping o tempo todo. As pessoas já têm propensão, então as pessoas já querem acreditar aqui, já querem acreditar que é tudo conspiração para matar, que o velho não pode tomar vacina que é para matar os velhos, para não pagar a aposentadoria, que a Terra é redonda, que não sei o que, é muita coisa. E assim, então,
infelizmente, nós estamos vivendo na era da informação, onde é muito fácil saber se uma coisa é mentira ou não, é muito fácil. Só é você pesquisar, pesquise em vários sites aí, mas não é qualquer site não, né, Valenadel? Não, vá lá nos sites oficiais de notícias. Eles são sites muito grandes para poderem se perder por causa disso. Edival, quer falar alguma coisa? Não, é bem rapidinho. É interessante quando você fala sobre a questão da mídia também, né, assim, da informação que chega, porque a gente percebe que esse é um bombardeio de informações e por conta dos perfis, a gente não tem mais poder de escolha. Então, você acaba selecionando uma informação e, digamos que ela não seja a ideal, você é bombardeado com 1000 informações que, se você se identificar, você acaba sendo alimentado por isso, né? Então, tá difícil até escolher. Então, eu acho super chato. Você às vezes você pesquisou alguma coisa e aí você recebe tanta informação com com o mesmo perfil, com a mesma orientação, que você às vezes você não consegue encontrar o site que você gostaria. Então está muito chato hoje, até pesquisar, está sendo chato na internet. Mas eu ainda acredito, Edival, que nos sites oficiais, certo? Não é fazendo propaganda não, mas você vai nos jornais oficiais. Quando eu falo oficial, pessoal, é aquele de circulação mesmo. Como a gente está em Pernambuco, Diário de Pernambuco, Jornal do Comércio, a nível nacional, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Correio Brasiliense, entendeu? Então você é Jornal Globo, se for site UOL, você tem o G1, você tem CNN Brasil, né? O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, um exemplo bem prático. Minha mãe, ela recebe lá alguém, que ninguém sabe quem é, que é igual a gente aqui, grava um vídeo, né? Aí fala lá, um monte de coisa, e ela recebe o WhatsApp. Ela toma aquilo ali como verdade. Aí eu chego lá e ela mostra pra mim, ó, eu recebi esse vídeo aqui, ó, dizendo que a vacina não sei o que, morreu não sei quantas pessoas. Eu disse, aí, olha como é que eu falo pra ela. A senhora viu isso mais da onde? Quem é esse cara? Não, é um cara que mandaram aqui. Quem é ele? Ele é o quê? Ele trabalha em algum lugar? Ele é o quê? Entendeu? Então, assim, eles ficam bombardeando a gente, mas só que a gente tem que ser esperto para entender. Por que eu falo em sites oficiais, em jornais oficiais? Porque se você for lá, o cara não vai ser louco, né? Lógico que a mídia tem seus erros, muito, por isso que a gente está passando por isso. Mas eles não são loucos de certos absurdos, porque o que eu falo, pessoal, são os absurdos. Já que eu estou falando assim, eu quero entrar no assunto de vacinação. Tá? É os absurdos aí da vacina, que é o mais me irrita. Então vamos lá, vamos contar a história da vacinação aqui no nosso país. Primeiro, não precisava vacinar, vocês sabem disso, né? Disseram que não precisava vacinar, lá de cima. Não precisava vacinar. De repente, outra pessoa disse que precisava, foi lá, foi cá, e querendo ou não, por causa dessa outra pessoa, vamos ficar aqui sem dizer nomes, a gente está conseguindo vacinar as pessoas, certo? Está devagar? Tá. Poderia ser mais rápido? Poderia, se os nossos governos, principalmente o nosso governo federal, tivesse comprado antecipadamente. Mas não adianta chorar o leite derramado. Eu quero perguntar para vocês. Vocês acreditam na vacina? Já sei a resposta. Né? Vocês acreditam na vacina? E segundo vocês, a gente pode se considerar, como é que eu posso dizer? Pode considerar que a coisa vai estar, entre aspas, quase normal quando? Entendeu a minha pergunta? Entendi. É porque é complexo. Assim, a vacina, com certeza, né? Tá mais do que provada a eficácia de vacinas e das ciências, né? Assim, é um momento em que a gente precisa acreditar na ciência, se entregar na mão da ciência. Porque, como eu costumo frisar, a ciência tem método, né? Ciência tem método de experimentação, de seleção, de exclusão, né? A ciência tem método, a gente precisa confiar realmente na ciência. Em relação à vacina, sim. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisinha também, em como os discursos sobre a vacina são produzidos. Porque muitas vezes é um discurso que não é uma fala de ataque direto, deliberado, como, por exemplo, você tem um político, uma determinada autoridade, fazendo uma piada, dizendo assim, eu não me responsabilizo se as pessoas tomarem a vacina e virarem jacaré. Ok, ele falou isso, poderia passar? Poderia. A grande questão é que aquilo começou, a repercussão
que se faz de uma coisa tão séria e de um discurso tão sério como esse, com brincadeiras, com memes, levam as pessoas também a caírem nisso. Como, por exemplo, uma enxurrada de vídeos das pessoas brincando que tomaram a vacina e estão tendo, sei lá, um ataque. De repente chega minha avó, olha e fala, aqui, ó, as pessoas estão tendo ataque tomando a vacina. E assim o discurso daquela determinada autoridade se materializa. Se materializa. Né? E assim, com a vacinação, é importante frisar novamente que, ainda com a vacinação, nós vamos precisar continuar tomando os cuidados sanitários necessários. Máscara, álcool em gel, né? Distanciamento social, ventilação nos locais, né? Tudo isso são coisas que nós precisamos ainda guardar esses devidos cuidados. Eu acredito que com a vacina, né, a gente vai ter uma certa segurança em relação às coisas, mas não em relação à pandemia totalmente, né? A gente vai precisar ainda guardar isso, porque não é só a vacina. É a vacina e uma série de outras medidas sanitárias também que precisam ser vistas, né? A vacina é como se fosse, assim, digamos assim, a cereja desse grande amálgama aí de cuidados que nós precisamos tomar. E a vacina, ela precisa vir urgente, e ela precisa vir para todos, mas ela precisa vir acompanhada também de seguridade social. A vacina precisa vir também acompanhada de educação. A vacina precisa vir acompanhada de pão. A vacina precisa vir acompanhada de paz, inclusive. Porque senão não vai adiantar. Tudo bem. E aí, Edivaldo? Respondendo aí, né, a questão, algumas perguntas, a vacina, com certeza, né? O Brasil era, vou colocar assim, era um dos países que tinha, vamos dizer assim, o melhor aparato, o melhor sistema, né, de vacinação, pode-se dizer, do mundo. Então, assim, o país era referência nas campanhas de vacinação. Infelizmente, o país deixou de ser, vamos dizer, referência e também parou de investir, né? Então, o país tinha um investimento muito grande. O Brasil poderia ter sido um dos países que já estaria, vamos dizer, produzindo essa vacina em solo nacional e distribuindo aí. Então, a gente tinha aí tudo, tinha tecnologia, tinha toda a capacidade de ser um exemplo no mundo. Mas, infelizmente, caímos numa cilada, né, com relação à política nacional e estamos aí pagando esse preço. Bom, a vacina, certeza, né, ela é uma necessidade, mas quando a gente pensa na volta à normalidade, vamos lembrar aí que são bilhões de pessoas, né, para se vacinar. Então, o Brasil hoje, eu acredito que a média está entre 8% a 9% de pessoas vacinadas. Vai demorar um pouco com toda essa perspectiva de vacinar 1 milhão por dia. Mesmo assim, a gente vai sofrer aí alguns anos. Eu acredito que 2021 é um ano, a sombra de 2020. 2022 talvez começar a visualizar em algumas cidades, alguns locais, algumas regiões, uma vida um pouco mais normal, embora reforça aí essa questão sanitária, ela vai permanecer. Porque a grande questão do vírus é que agora a gente não luta só com um, né? Existe uma variação, e até então, mesmo a vacina sendo eficaz, com essa variação, existe aquela questão do tempo de uma dose para a segunda dose, e você pode se reinfectar. Então, hoje, a gente teve o caso aí do cantor, do Agnaldo Timóteo, ele morreu e já tinha tomado a primeira dose. Mas aí, provavelmente, ele se infectou, ou seja, a gente tem uma questão de tempo. E eu acredito que vai demorar um pouco. Eu acredito que aí 2, 3 anos a gente pode se sentir um pouco mais à vontade. E, voltando a falar do vírus, esse vírus, ele é muito a gente não sabe o quanto
A gente vai precisar ainda, acredito que muito tempo ainda. Eu não consigo ver ainda sabe, um ano preciso para dizer assim, eu acredito que daqui a 2 anos a gente... Não, porque essa é a primeira dessa geração. A gente vai viver outras pandemias, infelizmente. Tá complicado. Pois, pessoal, eu sou mais otimista, eu acho que, assim, para a normalidade, realmente eu concordo com vocês. Nós vamos ali passar 2021, vamos chegar em 2022, mas eu tenho fé e esperança que depois do meio do ano a coisa comece a amenizar, pelo menos na questão das mortes. Por que eu digo isso? Porque eu vejo os outros países que estão bem mais avançados do que a gente era para estar avançado, porque realmente, podem pesquisar aí, o Brasil era referência em vacinação. Podem pesquisar, não acredito no que eu estou falando, não. Vamos pesquisar aí em vários sites que vão ter Estrutura impecável. O Brasil era referência, sim, em vacinação. E eu até estou estranhando, porque é essa lerdeza, né? Mas vamos lá. Então, eu acredito que, lógico, que você vê que os Estados Unidos está baixando muito o número de mortes, a Inglaterra muito, e assim Israel. Então, assim, eu acredito que lá para julho, agosto, a coisa vai estar bem amena, no sentido das mortes. Mas é como o Jonathan falou, vamos continuar usando álcool em gel, máscara, não é só. Tem muita gente ainda morrendo porque só tomou a primeira dose, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas tem que tomar as duas. Porque tem negacionista dizendo, tomou a vacina e morreu, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado aos companheiros Jonathan e Edival. Valeu mesmo aí. E até a próxima, né? Valeu, pessoal. Tchau.